A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e você está aqui no canal Boas Notícias em mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, as lições bíblicas. Estamos no nosso terceiro trimestre estudando a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Uma revista que tem as suas lições baseada no livro de Atos, nos 15 primeiro capítulo, tá? Primeiro capítulo até o capítulo 15. Essas lições estão aqui dentro desse texto, porque a ênfase é exatamente a igreja de Jerusalém. Eu já quero agradecer a você que está conosco, por mais uma vez está assistindo ao subsídio. Você que chegou agora, pela primeira vez aqui no canal, eu peço que se inscreva, assine aí o sininho, que você curta, compartilhe, ajude a chegar a mais pessoas. Lembrando que aqui eu não eu não discorro todo o comentário da lição, mas trago como um subsídio, apenas um aporte, apenas um complemento para você, professor, e você, aluno, ter, digamos, algo a mais para incrementar o seu estudo e a sua lição. E aí, lá na classe, o professor com o aluno, com os alunos, discorre todo o comentário, tá certo? Muito bem, então é a lição de número 3 para 20 de julho de 2025 com o assunto uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Diz assim o nosso textuário. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Atos 3:12. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 3, versículos 11 até o 19. Diz-nos assim: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a estes, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Falando aqui do moço que era coxo, estava à porta formosa e andou, certo? Por um milagre realizado em nome de Jesus. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Graças a Deus. Olha, a pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes. Assim como Pedro, que mesmo sem grande formação acadêmica, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo, cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Cristo. Graças a Deus. A nossa lição está subdividida em 3 tópicos, e esses 3 tópicos é a igreja que prega as Escrituras, a igreja que prega no poder do Espírito e a igreja que prega a esperança vindoura. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra pregação. Pregação. E diz-nos assim o assunto da nossa lição. Veja só.
Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração de Deus. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Graças a Deus. Então veja só, o nosso primeiro tópico fala-nos sobre a igreja que prega as Escrituras. A mensagem tem que ser com base nas Escrituras Sagradas, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. As Escrituras revelam Deus. Tudo o que você e eu sabemos sobre Deus foi o que Ele mesmo já revelou na sua palavra, na Bíblia. Então, se a pregação na igreja tem que ser uma pregação sobre Deus, sobre sua vontade, sobre sua criação, sobre a obra redentora de Cristo, tudo isso nós encontramos nas Escrituras. Elas revelam Deus, seus nomes, seu poder, sua vontade e tudo mais, certo? Então a igreja tem que pregar as Escrituras, porque elas testemunham de Jesus. Jesus disse uma certa vez para os fariseus: olha, vocês examinam as Escrituras porque tendes nela a vida eterna e são elas que testemunham de mim. Então as Escrituras testemunham de Jesus. Se a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, é na Bíblia que tem tudo sobre Jesus que você e eu precisamos saber para pregar uma mensagem verdadeiramente autêntica, uma pregação verdadeiramente evangelística, certo? E também porque as Escrituras confrontam o pecado. Nesse caso, a igreja que é fiel à mensagem do Evangelho é a igreja que prega tendo a Bíblia como a base das pregações. O nosso segundo tópico, a igreja que prega no poder do Espírito. No poder do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo capacita o mensageiro. Você e eu podemos estudar, fazer as nossas pesquisas, ir para bons livros, consultar bons teólogos, fazer o nosso esboço, mas sem o Espírito Santo nada feito. Nada feito. É o Espírito Santo que capacita o mensageiro. E quantas vezes a gente até faz um esboço, faz bem elaborado, caprichado, ora e tudo, pesquisa, lê a Bíblia, conecta as ideias, põe ali no papel e na hora da mensagem o Espírito Santo diz: muda o roteiro. E se a pessoa não der ouvido à voz do Espírito Santo e ficar, não, eu vou aqui começo, meio e fim, porque esse foi o esboço que eu fiz, eu não posso fugir do meu esboço, Tem que entender que o Espírito Santo foi que Jesus disse: eu enviarei o Consolador, o outro Consolador, vocês não vão ficar órfãos, ele vai ensinar todas as coisas e tudo mais. Então, por mais que eu me prepare, eu estude, mas nós não podemos abrir mão da orientação do Espírito Santo que capacita o mensageiro. Porque às vezes acontece da gente nem ter tido tempo para fazer um esboço, ou então formos pregos de surpresa no momento, receber uma oportunidade, e é nessa hora que o Espírito Santo entra em ação, nos faz lembrar de um texto que talvez há tempos a gente nem ouvia citar e nem leu, e o Espírito Santo nos faz lembrar daquele versículo que a gente gravou há tanto tempo e nos dá uma mensagem de última hora, sem esboço e sem nada. Por que isso acontece? Porque é o Espírito Santo que capacita o mensageiro, certo? Muito bem. No nosso terceiro tópico, a igreja que prega a esperança vindoura. Estamos vivendo um mundo aí caótico, cheio de pecado, cheio de hipocrisia, cheio de lamaçal, coisas terríveis. Mas a igreja tem uma esperança. E essa esperança está fundamentada em Jesus Cristo e nas suas promessas. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas com o cristão isso não funciona. O crente pode até morrer, mas a esperança dele permanece viva, permanece de pé, porque está fundamentada em Jesus, na sua palavra e nas suas promessas. E com isso nós temos convicção de pregar uma esperança vindoura, uma vida eterna com Deus, entendeu? Novo céu, nova terra e tudo mais. Certo? E aí precisamos trazer esse alerta para essa sociedade que vive aí indiferente, sem querer saber de Deus, achando que aqui é o mundo, os seus bens, o seu conhecimento, o seu intelecto, sua força,
tudo isso é o suficiente, que morreu e se acabou e tudo mais. Então nós temos que pregar que há uma esperança vindoura. Existe um inferno para quem vai morrer sem Deus, mas existe uma vida eterna para quem vive em Cristo, tá? E dentro dessa esperança vindoura, não tem como não falar do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus para buscar o seu povo, certo? Ele prometeu e ele vem, ele virá. Ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, tá bom? Muito bem. Agora, tem surgido muitos pregadores na internet, no YouTube, pregadores de tudo que é forma, de tudo que é gosto, de tudo que é jeito, de tudo que é estilo. Mas existem mensagens que uma igreja verdadeiramente cristã tem que evitar, deve evitar. Aí tem mensagem que deve ser evitada? Tem. Infelizmente, tem muitas mensagens que são pregadas nos nossos púlpitos que devem ser evitadas. Por exemplo, mensagens para massagear o ego das pessoas. Fazer as pessoas se sentir bem. Mensagem para massagear o ego. Mensagens que nunca denunciam o pecado. Mensagens triunfalistas. É só vitória, é só bênção, chave, receba, receba, receba. E ainda tem as mensagens relativistas, para não desagradar, para não tocar na ferida e tudo. Você pode servir a Deus do seu jeito, etc. e tal. O relativismo tem sido também um problema. Então, uma igreja verdadeiramente cristã, deve se manter fiel ao evangelho bíblico, ao evangelho de Cristo, fiel ao evangelho de Cristo. E evitar mensagens que distorçam, ou torçam mesmo, né, a verdade, ou que pelo menos enfraqueçam a verdade como ela é. Então, vamos fazer aqui uma listazinha dessas mensagens que devemos evitar. A primeira delas é mensagens que distorcem o evangelho. Por exemplo, a pregação do evangelho da prosperidade. Prometer riquezas materiais como sinal de fé pode desviar o foco da cruz e da salvação na pessoa de Jesus. É uma mensagem que diz que se a pessoa estiver bem, se está prosperando, se está enricando, se está comprando mais propriedades, que significa que Deus está abençoando, que Deus está aprovando. Esse não é o parâmetro. Não é o parâmetro. Certo? Tem muitas pessoas que estão realmente prosperando, enricando, sendo abençoado com muitas posses, mas e o nome está no livro da vida? Então, esse evangelho que prega muito a aquisição de bens, em detrimento de tocar na ferida e falar para a pessoa do seu erro, esse é o evangelho da prosperidade, é uma mensagem que distorce a verdadeira mensagem. Mas tem uma outra, que é o legalismo extremo, que é impor regras humanas como se fossem doutrinas bíblicas. Exatamente. Como se fossem mandamentos divinos, e às vezes é do homem. Às vezes é daquele líder, é o jeito daquele líder, e ele coloca como se fosse um mandamento bíblico. Só para você ter noção, a lei de Moisés são 613 mandamentos. 613 mandamentos na lei de Moisés. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tem 6.468 mandamentos. Tá? Ainda bem que Jesus pegou isso tudo, sintetizou em 2. Ama a Deus com toda a tua força, ter entendimento tua alma, é o próximo como a ti mesmo. E veio facilitar muito a vida. Mas os líderes judaicos, os líderes religiosos dos judeus, acrescentaram mais 200 regras. 200 regras, aproximadamente. Acima dos 613, da lei de Moisés, acrescentaram mais 200 regrazinhas que não estão na lei de Moisés. Não estão na lei de Moisés. Tá? Por exemplo, hoje em dia, quem pratica o judaísmo mesmo e tudo, e que tem os rabinos como seus guias, tem famílias assim que a faca que corta a carne vermelha não pode ser usada para cortar o frango ou o peixe. O micro-ondas, onde esquenta o frango, não pode ser usado para esquentar a carne vermelha, tem que ser outro micro-ondas. E o que isso tem a ver com a vida espiritual? O que isso tem a ver com a comunhão com Deus? Então são regrinhas, não toques, não prove, não manuseie, que foram inventando além do que já estava. Ou seja, a porta é estreita, mas estão fechando mais do que o que Jesus deixou, do que o tamanho que Jesus deixou. E existem outros
que é o relativismo doutrinário. A porta está estreita, eles estão mandando a marreta e enlarguecendo demais. Essa é a mensagem que afirma que todas as crenças no final levam a Deus. Tem gente boa no islamismo, tem gente boa no catolicismo, tem gente boa no budismo? Tem. Mas isso não quer dizer que estão salvas. Isso não quer dizer que estão com o nome escrito no livro da vida. Então, o relativismo doutrinário termina contradizendo a centralidade de Cristo como o único caminho, pois ele mesmo foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outro tipo de mensagem que não deve ser pregada nas igrejas são as mensagens sem fundamento bíblico. Que mensagens são essas? São aquelas que são baseadas nas opiniões pessoais. Ou no sonho que o líder teve, ele teve um sonho e faz do seu sonho uma doutrina. Teve uma visão e faz da visão uma nova regra. Então, pregar ideias próprias, sem respaldo bíblico, pode confundir e até mesmo dividir a igreja. Nesse caso, embora você tenha visões, tenha revelações, tenha sonhos e tudo mais, mas a Bíblia é suficiente, ela é a nossa única regra de fé e prática. Não tem um livro a mais. Se lê a Bíblia, mas não lê os livros da profetisa tal, você não está certo. Você lê a Bíblia, mas se não lê os escritos do líder, do fundador, fulano de tal, que morreu já há 300 anos, você não está certo. Não, senhor. A Bíblia é suficiente, tá? Outra mensagem sem fundamento bíblico são aquelas com interpretações fora do contexto. Usar versículos isolados para justificar a prática ou crenças distantes da verdade bíblica. Quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ele não estava fazendo um mandamento para as igrejas seguirem, não. Saudar com ósculo era costume, cultura daquele lugar, entre crentes e ímpios. Era cultura do povo local. Não era do povo cristão, era do povo local, certo? Saudar com ósculo. Assim como é para nós no Brasil, cumprimentar com aperto de mão. Se Paulo tivesse escrito para nós, seria assim: saudai-vos uns aos outros com aperto de mão santo. Então, quando ele diz saudai-vos uns aos outros com ósculo, ele não estava fazendo mandamento, ele estava orientando a fazer isso sem malícia. E fazer também sem hipocrisia. Não adianta dar um beijinho no irmão, dar um abraço e ao virar o rosto, não vou com a cara daquele irmão. Ou beijar de forma maliciosa, não. Então, tem que ser de maneira santa. Então, para nós brasileiros, o que se aplica? Aplica a regra. Saudai-vos uns aos outros com aperto de mão santo, um abraço santo. É dessa forma. Então, não se pode pregar mensagens usando interpretações fora do contexto. Outro tipo de mensagem que não se deve pregar é a mensagem que causa divisão. Divisão, que mensagem é essa? É aquela que a pessoa prega trazendo polêmicas desnecessárias. Polêmica já não é bom, o nome já está dizendo, polêmica. Tem que ser para a sala de aula, para o curso de teologia, que vai ter tempo, que vai discorrer, que vai fazer um trabalho e tudo mais. Para a pregação tem que ser prego batido de ponta virada, tem que ser a mensagem com começo, meio e fim, não deixar ninguém para casa com perturbado do juízo. Não. Então, focar em temas controversos, sem edificação, pode gerar confusão e desunião, porque um entende de um jeito, outro entende de outra forma, e em vez de essa mensagem edificar, vai destruir, certo? Mensagens que causam divisão também é aquela que é feita para exaltação do próprio pregador, onde o pregador faz mais relatório do que ele fez. Que eu preguei em tal lugar, quando eu preguei, tantos ficaram curados, eu preguei tantos, foram para o Espírito Santo, eu tive no mês passado em tal lugar, 40 pessoas vieram para Jesus, faz um relatóriozão. Ninguém faz nada não, quem faz é Jesus, ele dissemina nada podeis fazer. Somos apenas instrumento e é para a sua glória. E se alguma coisa acontecer, a glória não é nossa, é dele. Então, quando o foco está no homem, não em Cristo, o povo corre porque é um pregador de nome famoso, então coloca no homem as suas expectativas em detrimento do obreiro local, tá? Então a glória é desviada do Senhor para a pessoa. E olha o que Pedro diz aqui no versículo 12 da leitura bíblica em classe. Ele diz o seguinte, varões israelitas, porque vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Aí vai e explica que não, que quem fez foi Jesus. Eles apenas foram instrumentos, certo? Então é dessa forma. A mensagem tem que ser essa que exalta Cristo e não o pregador, tá? Seguidores e tudo mais. Outro tipo de mensagem que a igreja deve evitar: mensagens incoerentes com a vida do pregador. Sim, exatamente. Hipocrisia no púlpito não pode.
Mensagem de hipocrisia no púlpito existe? Existe. A pessoa vai falar sobre santidade, de viver em santidade, e aí, quando olha o estilo de vida do pregador, ele não vive nada daquilo que está pregando. Isso faz afastar os ouvintes, diz que aquela igreja não tem moral não, porque o cara está lá, ó, pregando, falando isso, e ele é meu vizinho, eu conheço, é meu colega de trabalho, eu sei como é o comportamento dele. Então, a maior mensagem do pregador não é a que ele faz com palavras, é a que ele faz com o seu exemplo, com a sua vida, no dia a dia. A mensagem mais observada pelo povo é a nossa vida e não nossas palavras, certo? Outra mensagem coerente com a vida do pregador é aquela por falta de preparo espiritual. Pregar sem comunhão com Deus ou sem a dependência do Espírito Santo faz com que a mensagem seja vazia, sem valor, sem vigor espiritual. Falta de preparo. Muitos querem confiar no seu estudo, no seu anel de formatura, no seu curso de teologia, na sua pós-graduação. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas o que vai fazer diferença mesmo é a comunhão com Deus. Receber a graça de Deus, a direção do Espírito Santo, viver na dependência e ser sensível à voz de Deus para saber entregar o alimento, que a mensagem é um alimento que está sendo dado ao rebanho, certo? Outro tipo de mensagem a ser evitada é a mensagens frias ou sem Cristo. Frias ou sem Cristo? Sim, tem. Por exemplo, sermões sem a cruz. Ignorar a obra redentora de Cristo Jesus é perder o coração do Evangelho. Paulo diz, eu prego a Cristo e esse crucificado. Não devemos esquecer do que Jesus fez por nós. Que se temos a salvação hoje foi porque Ele assumiu o nosso pecado, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida eterna e vida em abundância. Então, toda vez que se prega tem que falar, tem que trazer para Jesus, tem que direcionar para Jesus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer, é para Ele, é por Ele, porque tudo foi feito, sem Ele nada do que foi feito sem fez. Então, não pode ter sermão onde termina as pessoas achando que pode ser salva de qualquer jeito. Não pode. Salvação só em Jesus. Outra mensagem que é fria e sem Cristo são as mensagens coaching. São discursos motivacionais. Enche a bola das pessoas, tá? Massageia o ego das pessoas, é a mensagem algodão doce, agrada, é gostosinho, nem precisa mastigar, o algodão doce já desmancha no contato com a saliva, né? Já vai se desmanchando e tudo mais, mas não sustenta ninguém. Mas as mensagens motivacionais são só algodão doce, agrada todo mundo, saborzinho na boca e tudo, mas não dá substância, não dá firmeza. Nem sempre a pessoa vai precisar de algodão doce, vai precisar de um alimento mais sólido. E essas mensagens que apenas animam, tocam nas emoções, mas não confrontam o pecado, não geram transformação, mensagens triunfalistas, né? Entrega a chave de tudo enquanto, é só vitória, e nunca diz primeiro se arrependa, confesse o teu pecado, não diz se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Foi isso que Deus disse na consagração do templo lá, quando Salomão fez toda a dedicação. Aí sim, o Senhor virá do céu. Mas não querem falar isso, querem apenas trazer mensagens motivacionais, mensagens que agradam a todo mundo, mensagem que ensina as pessoas a prosperar só para essa vida e não para a vida eterna, e aí não confronta o pecado, e vai agradando e até enche templos. Aí nós temos igrejas com conferências superlotadas e com cultos depois vazios. São muito boas as conferências, os encontros e tudo mais, aí superlota de pessoas e tudo, e são 1, 2 ou 3 dias maravilhosos, e na sequência, normalmente nos cultos, vacância, faltando por qualquer motivo, não vai à escola dominical, e tudo que foi ministrado na conferência parece que só serviu para os dias da conferência. Porque a maioria das vezes são mensagens motivacionais, não são mensagens realmente doutrinárias que vêm na intenção de firmar a pessoa na palavra. Por isso, avaliemos nossas mensagens, como estamos pregando, se realmente o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado, se a glória realmente está sendo transferida para Ele nos nossos púlpitos, nas nossas pregações, e procuremos melhorar para a glória de Deus. Se você veio até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe, e curta, compartilhe, comente aí esse vídeo, certo?
esteja presente na escola dominical, vá e leve mais alguém. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.